Saudações, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sala de Guerra. E hoje nós vamos falar de um período da história que foi conhecido como Idade das Trevas, Idade Negra, a longa noite em que o homem não tomou banho. Hoje nós falamos da Idade Média, mas não de todo o medievo. Nós vamos tratar apenas de um grupo ou classe, eu não gosto muito do termo classe, mas na verdade, uma ordem de soldados montados que imperaram no campo de batalha entre os séculos mais ou menos 6 e 7 até o século XV na Europa. Eu estou falando dos cavaleiros medievais. E se você é meu aluno e está vendo esse vídeo, né, a gente está falando disso na escola por agora, então, né, aproveita isso aqui para estudar, rapaz. Nós vamos falar aqui o que era necessário para ser um cavaleiro, né, o seu status social e tudo mais. E só um recadinho para os meus alunos, né, eu quero deixar bem claro que eu amo todos vocês, e vocês vão ter sempre um lugar no fundo do inferno, bem no meu coração. Então, gente, vamos parar de enrolação, vamos puxar essa vinheta e começar a falar da cavalaria medieval. Antes de mais nada, vamos definir uma coisinha por aqui. Ser cavaleiro era uma exclusividade da nobreza feudal. Lembra daquela pirâmidezinha que todo professor de história desenha para representar a sociedade feudal e tudo mais? Pois é. Cavalaria, a instituição cavalaria, era exclusividade da nobreza, porque manter o equipamento necessário, os cavalos que você ia precisar, as armas, armaduras, os serviçais que iam te acompanhar para o combate, era extremamente dispendioso. E as demais classes da sociedade, né, classes eu não gosto, mas camadas, principalmente os servos, não tinham os recursos necessários para manter esse tipo de equipamento. No mais, você possuía alguns tipos de soldados montados, né, que provinham de outras camadas, mas geralmente eles eram homens de armas, serviçais que acompanhavam os cavaleiros. Eles não eram de fato cavaleiros medievais, né, consagrados e tudo mais, como a gente vai ver mais à frente aqui nos rituais, né, que eram executados para se sagrar um cavaleiro. E como um nobre se tornava cavaleiro? Bom, tudo isso começava por volta dos 7 ou 8 anos de idade. Esse jovem ele seria entregue a um cavaleiro, que passaria a ser senhor dele, e ele ia começar o seu treinamento como um pajem. As funções dele seriam ajudar, né, o seu senhor nas tarefas do dia a dia, cuidar dos cavalos deles e tudo mais, enquanto praticava equitação e manejo de armas, né, isso por um período de tempo. Quando ele chegasse até mais ou menos os 14, né, dos 12, aliás, até os 15 anos mais ou menos, esse rapaz ele deixava de ser um pajem e se tornava um escudeiro. Agora, como escudeiro, ele continuava com as funções anteriores, né? Continuava o seu treinamento, ajudando seu senhor, porém, ele acompanhava o seu mestre no campo de batalha, de forma a aperfeiçoar, né, o seu manejo e entendimento do combate. Dos 18 aos 20 anos, agora o jovem escudeiro ele se tornaria, de fato, um cavaleiro, mas para isso ele deveria passar por uma cerimônia. A cerimônia ela era iniciada com a vigília das armas, onde o cavaleiro passaria dentro de uma igreja, né, à noite de jejum, fazendo oração, aliás, sobre as suas armas e armaduras, até que no dia seguinte ele seria testado em combates simulados para ver a eficiência do novo cavaleiro, e ele faria um juramento de vassalagem, né, um juramento de obediência ao seu novo senhor. Nesse juramento ele podia receber ou não terras para se manter, isso aí ia variar de caso para caso. De qualquer forma, no final do juramento, o seu mestre, o seu suzerano, o seu senhor, para reforçar o ideal de lealdade, daria um tapa na cara, na nuca ou no ombro do novo cavaleiro. Além de que esse novo cavaleiro faria os juramentos, né, da cavalaria. Depois disso, ele ia ser armado, abençoado pela igreja, subiria no seu cavalo e sairia cavalgando. Agora, além de pertencer à classe nobiliárquica da Europa, ele também estaria inserido nessa instituição militar que era a cavalaria. E agora que ele foi sagrado, quais que eram as funções desse cavaleiro? Bom, em tempos de paz, ele deveria constantemente aprimorar as suas habilidades, né, em equitação, manejo de armas,
E isso era feito com treinamentos simulados, né, nas suas residências, castelos, enfim, blá blá blá, ou então em torneios que eram muito comuns durante toda a Idade Média. Você já ouviu falar em justas, aqueles combates onde dois cavaleiros vêm cavalgando e se acertam e marcam pontos, enfim. As justas, os combates a pé, as competições de equitação, tudo isso, né, apesar de ser uma forma de diversão para as pessoas, também era uma forma dos cavaleiros aperfeiçoarem as suas habilidades de combate, isso em tempos de paz. Em tempos de guerra, o cavaleiro, por obrigação e juramento, ele deveria acompanhar os seus suzeranos, seus senhores, no campo de batalha, integrando a lança, né, que era a unidade, como a unidade em que a cavalaria era formada. E a obrigação do cavaleiro era acompanhar o seu senhor, ser bravo, manter a lei, a ordem, blá blá blá, todos esses códigos de cavalaria que eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem. E o que esse cavaleiro vai levar para o campo de batalha? Bom, isso vai variar do período em que ele está inserido. Do século V até mais ou menos do século VII, os cavaleiros não tinham nem estribos, né? Eles tinham que prender suas pernas ao redor do corpo dos cavalos e tentar o máximo possível se manter sobre a sela durante o ataque. Né? Com o crescimento da importância da cavalaria por volta do século VIII, com Carlos Magno, você vai ter a introdução na Europa do estribo e da sela de montaria, que é uma sela que tem uma espécie de proteção, não proteção, mas uma elevação na parte de trás, que protege a base da coluna do cavaleiro. Essa nova sela de equitação com o estribo vão permitir que o cavaleiro tenha mais tração sobre o cavalo e possa assim desempenhar a função que a cavalaria vai ter lá do século VIII até mais ou menos o século XV e XVI, que é o choque. A função da cavalaria nesse período é chocar contra a linha adversária, né? Romper essa linha e aí, né, levar o caos, a destruição e a morte sobre os adversários. Mas voltando ao equipamento. Por volta do século V até mais ou menos o século XII, a armadura da cavalaria vai ser a malha. A malha metálica, ou cota de malha, nada mais é do que uma série de anéis unidos dessa forma, anéis de metal, obviamente, que são colocados sobre o corpo e sobre uma parede, uma camisa acolchoada de lã. A cota de malha é muito boa para resistir contra golpes de corte, mas ela, por exemplo, de espadas e machados, mas ela não é tão boa para parar objetos perfurantes, como flechas de arcos, virotes de bestas ou então lanças e tudo mais, e nem contra golpes contundentes, né, golpes que causam concussão. Por volta do século XIII até o XVI, a cavalaria, né, vai se utilizar de novas técnicas de metalurgia que vão permitir que os cavaleiros agora usem as famosas armaduras completas ou encouraçadas. Né? O cavaleiro ele vai ser coberto de aço da cabeça aos pés. Muito pouco do seu corpo vai ser exposto e dando mais proteção a ele, né? Tanto contra golpes de corte, perfuração, concussão, enfim. O cavaleiro vira literalmente um tanque de guerra, o que vai adicionar peso ao choque, né, que é a função da cavalaria, como eu já disse. E sobre as armas, bom, a cavalaria usa inúmeras armas. A arma principal é a lança, uma haste de metal longa encimada com uma ponta aguçada que ele usava na carga. Quando ele perdia a lança ou ela se partia, enfim, aí o cavaleiro usava uma série de outras armas que a infantaria, também poderia usar, mas que eram adaptadas para a cavalaria. Você teria espadas, machados, maças, manguais, enfim, uma série de outras armas que esse cavaleiro iria empregar no campo de batalha. Mas nem tudo que é bom dura para sempre. Né? A cavalaria, por volta do século XV e XVI, ela vai começar a perder um pouco a importância nos campos de batalha europeus. Por quê? O surgimento dos exércitos nacionais e de novas técnicas de infantaria associado a novas armas, nesse caso as armas de fogo, elas vão começar a tirar a importância da cavalaria. A introdução pelos suíços do pique, ou então da pica, como eles falam em Portugal, que nada mais é do que uma haste de madeira de entre 4 e 6 metros com uma ponta aguçada, vai permitir que formações compactas de infantaria, apontando esses piques para frente, possam rechaçar cargas de cavalaria. Associadas a isso, as armas de fogo portáteis, primeiro os arcabuzes, depois os mosquetes, eles vão dar ao infante a possibilidade de matar, né, mais facilmente um cavaleiro a longas distâncias, principalmente porque as armas de fogo elas vão tornar as armaduras completas do cavaleiro inúteis. Então a cavalaria do final do século XV até o século em diante, na verdade, né, século XV em diante, ela vai começar a perder importância no campo de batalha. Ela não vai ser mais a rainha e imperadora dos campos de batalha, porque a infantaria vai voltar a ser o centro desses exércitos nacionais que estão surgindo. As massas compactas de infantaria, com piques e mosquetes, vão gradativamente relegando
a cavalaria a um papel mais secundário de perseguição, ou então de atacar os flancos adversários, né, e tentar dispersar as linhas inimigas. Bom, pessoas, era isso que eu tinha para falar sobre a cavalaria. Como eu já disse em vários vídeos, os vídeos que eu faço aqui são simples introduções dos temas. Se você quer saber mais, pesquise, cara. O Google Docs, a própria Wikipédia é uma boa fonte de pesquisa, desde que você leve em consideração e consulte as fontes que eles citam. Enfim, pesquise, corre atrás das informações, deixa seus comentários aqui embaixo, né, na área de comentários, deixa seu joinha, né, se inscreve no canal, vamos conversar sobre os vídeos, vamos discutir, né, e construir mais conhecimento dessa forma. No mais, é isso que eu tinha para dizer. De novo, curta, compartilha, se inscreve no canal, deixa seus comentários, o que vocês querem ver aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. De novo, pesquisem, eu deixo aqui o meu abraço e tchau.